Durante o governo de Campos Salles, suas ações foram concentradas em recuperar a situação econômica no Brasil, que foi prejudicada pelo encilhamento ocorrido no governo anterior de Prudente de Moraes. O plano para essa recuperação foi o Funding Loan, que visava sanar a dívida externa. Para isso, suspendeu por um tempo os juros da dívida e dava como garantia as rendas da alfândega do Rio de Janeiro e Santos, que ficariam hipotecadas aos banqueiros ingleses. Campos Salles também combateu a inflação e a desvalorização da moeda, não emitindo mais e retirando grande parte de circulação. Ele também criou vários novos impostos, e essa nova carga tributária gerou descontentamento da população, que reclamavam das más condições que viviam. Para evitar revoltas e garantir a manutenção do poder, Campos Salles desenvolveu uma política de favorecimento entre o governo central e os governadores. Rodrigues Alves era um paulista de Guaratinguetá. Foi presidente do Brasil de 1902 a 1906 e venceu as eleições ultrapassando Quintino Bocaiúva em 549.497 votos. Um dos fatos marcantes em seu mandato foi de que em 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, onde foi formalizada a aquisição do Acre, e para isso o Brasil teve de pagar 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, devido à sua importância econômica por conta do ciclo da borracha. Com esse crescimento econômico gerado pela ascensão do látex, houve uma grande europeização, principalmente das grandes capitais. A revolta da vacina ocorreu no mandato de Rodrigues Alves. Foi um momento de maltrato ao povo. Com o bota abaixo, ato que visava reformar e embelezar a cidade do Rio de Janeiro, retirando muitas pessoas de suas casas. Juntando este momento com a sociedade tão conservadora, a campanha da vacinação contra a varíola não foi muito aceita pelo povo, que considerava uma violação e invasão a seus direitos, propriedade e moradias. O ano é 1906. Em fevereiro é firmado um acordo entre o governo federal e o governo de São Paulo. O convênio de Taubaté era esse acordo que definia que, se o café estivesse entrando em crise comercial, o governo federal estabeleceria ajuda. Podemos, então, anexar uma analogia de que, se o café entrar em crise, os coronéis também entram em crise, e que, se o governo federal ajudasse os estados produtores de café, consequentemente e diretamente estaria ajudando os coronéis. O Contestado foi um movimento que teve início em 1912, liderado por José Maria, que era um monge, profeta e curandeiro. O movimento era composto principalmente por camponeses em migração coletiva à procura de terras livres. Fundia práticas e ideias religiosas com organização militar e ideias políticas claras, como a memória da Guerra Civil após a República, especialmente com as antigas lideranças monarquistas. Eles atacavam o autoritarismo da ordem republicana e pregavam novos tempos de prosperidade e comunhão espiritual. Ao se instalarem na cidade de Taquaraçu, região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná, foram recepcionados à bala pelo chefe local, que acreditava se tratar de uma invasão catarinense. Esse ataque resultou na morte de José Maria e de um outro líder. Apesar da dispersão do grupo inicial, a crença na ressurreição de José Maria se disseminou, conseguindo a adesão de fazendeiros ricos e remediados ao movimento. O governo, preocupado com a formação de comunidades desse mesmo tipo, enviou tropas para combater o grupo diversas vezes e foi neutralizado na grande maioria. Mas, em 1916, o grupo é finalmente destruído e milhares de sertanejos são brutalmente executados, dando fim à Guerra do Contestado. Agora, em 1919, somente com a morte do paulista Rodrigues Alves, que fora levado mais uma vez à presidência, por consenso interoligárquico, complicado como era, tem-se uma presença nordestina no governo, o paraibano Epitácio Pessoa. Esse que vinha com um discurso de preocupações específicas com a região nordestina. Mas ainda assim, como se era de costume, seu governo teve forte atitude intervencionista no que se diz respeito aos interesses cafeeiros, e dando continuidade àquele jogo fino e calculista, indicou a próxima peça a atuar, o candidato mineiro Arthur Bernardes, apoiado apenas por São Paulo e Minas Gerais. Os estados de segunda grandeza, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, lançaram em resposta à candidatura de Nilo Peçanha, formando uma espécie de reação republicana. O mineiro ganhou a disputa. Nos anos de 1920,
anunciariam as construções, ou desconstruções políticas, se você preferir assim, que romperiam com a Constituição de 1891 lá adiante, em 1930. Acontecimentos como a fundação do Partido Comunista do Brasil, que apresentava nesse momento uma nova perspectiva de representação política no país, a política operária, e a Semana de Arte Moderna, que visava construir uma nova identidade associada principalmente ao conceito de civilização, tiveram papéis importantes com o marco da época. A relação entre militares e governo já não caminhava bem desde 1921, durante a campanha do futuro presidente Arthur Bernardes. Nesse ano, rolou até um episódio em que supostas cartas que atingiriam a honra do Marechal Hermes da Fonseca foram atribuídas ao candidato. Hermes da Fonseca, após vitória de Arthur Bernardes, instigou seus companheiros de armas a não reprimir as rebeliões populares que ocorriam em protesto ao resultado. Resultado este que foi bem polêmico, diga-se de passagem, deixando claro as tensões militares que iriam pairar sobre os futuros anos de governo. Durante a época, houve até um levante tenentista, a famosa Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que percorreu o interior do país por 3 anos derrubando governos oligárquicos, que se reerguiam após a passagem do levante, é fato. Arthur Bernardes governou quase todo o seu mandato em estado de sítio. O governo que sucedeu ao mandato de Arthur Bernardes foi o governo de Washington Luiz. Durante seu mandato, ele afastou gradativamente o estado de Minas Gerais de suas preferenciais ações governamentais. Sendo assim, já se esperava a reação dos mineiros. Estes que, para suceder o presidente, apoiaram o representante do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, almejando a comunhão entre os estados, fazendo oposição à candidatura de Júlio Prestes, apoiado pelo Partido Paulista. Vemos aqui que a articulação que iniciou um processo de alternância governamental, o café com leite, por mais de 30 anos, foi a mesma que acabou com ele. Júlio Prestes era o candidato a ser empossado do cargo, e para nos demonstrar a peculiaridade da história, João Pessoa, vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, fora assassinado por rixas pessoais, atribuídas à honra, que nada tinham a ver com a situação nacional, serviu de estopim para o início da tomada de poder dos revoltosos. E já em outubro de 1930, militares do alto escalão do Exército e da Marinha formaram um autoproclamado movimento pacificador, depuseram Washington Luiz e entregaram o poder aos revoltosos. E é isso, meus caros amigos. O que acontece depois daí é assunto para uma próxima conversa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela atenção e Carpe Diem.